Livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Amém? Todos acharam? Vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 6 até o 12. Em seguida vamos ler o capítulo 2, versículo 1, do 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Agora vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, meu Pai, sabedoria esta noite para ministrar a tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, usar a minha vida, meu Deus, eu sou dependente de ti, e fala nossas vidas esta noite, pelo poder, pela unção do nome santo de Jesus. Amém. Queridos, essa mensagem, eu dei o título de As Revelações de Deus em meio às provações de Jó. Nós vimos aí no capítulo 1 que os filhos de Deus chegam na presença de Deus. Nós queremos crer que aqui os filhos de Deus são os anjos, e a Bíblia não dá muitos detalhes, mas diz que Satanás também estava naquela reunião. Satanás também se apresenta naquela reunião com Deus. E Deus faz uma pergunta para Satanás. Deus provoca, um assunto, provoca uma conversa com Satanás, e vai e diz assim: tu tem visto lá o meu servo Jó? Mas primeiro Deus pergunta: de onde tu vens? E Satanás diz: eu venho de rodear a terra, de passear por ela, de andar no meio da terra, de procurar uma brecha, de estar de olho procurando uma situação. Eu estou sempre por lá, passeando,
rodeando a terra. E Deus pergunta: e tu tem visto lá o meu servo Jó? E quando Deus diz o meu servo Jó, Deus vai e abre o currículo de Jó e começa a dizer quem é Jó. É um homem sincero, é íntegro, ele se desvia do mal, é uma bênção. É Deus que está falando, é Deus que está dando o currículo de quem é Jó para Satanás. E quando Deus fala de Jó, aí Satanás vem com algumas insinuações para Deus. Conheça esse Jó, porque verdadeiramente Satanás conhece as nossas vidas. Ele também observa. Ele não é onipotente nem onipresente, mas ele nos observa. E diz: eu conheço esse Jó. Mas também, Deus, ele só pode te adorar muito, ele só pode te glorificar muito. O Senhor dá riqueza a ele, o Senhor dá gados, os gados dele estão multiplicando, ele tem muita riqueza. Você for olhar aqui na Bíblia, no capítulo 1, no finalzinho do versículo 3, diz que Jó, este homem era o maior do que todos os do Oriente. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mais rico do Oriente. E quando a gente vê no 6 as características dele que Deus apresenta, vê que Jó era um homem também muito piedoso. O que eu aprendo aqui? Que o pecado, o erro, não é ter dinheiro. Ser rico não é pecado. Possuir dinheiro não é pecado. O pecado é ser possuído pelo dinheiro. Porque Jó tinha dinheiro, mas era piedoso. Era um homem temente a Deus. Era um homem que se desviava do mal. E Jó tinha temor a Deus. E Satanás aqui começa a fazer uma insinuação. Ele diz: olha, se ele tem dinheiro, se ele tem riqueza, logicamente ele vai te adorar. O que Satanás está querendo dizer? Não, Deus, se você está subornando ele para te adorar, porque se você dá dinheiro a ele, se você dá bênção, logicamente ele vai te adorar. O que Satanás está querendo dizer é que Deus está subornando a Jó para adorar a Deus, e que Deus, Deus precisa subornar os seres humanos para receber a adoração. Que Satanás está insinuando que nós, seres humanos, para sermos gratos a Deus, Deus tem que nos dar a bênção. Porque se a gente não tiver riqueza, se a gente não tiver bênção, ninguém vai adorar a Deus. É isso que Satanás está dizendo. E para isso Deus tem que nos comprar. E nós temos que ter bênção, porque senão ninguém adora a Deus. É a estação de Satanás. Aí Deus diz assim: tudo bem, você acha isso? Então tudo bem, pode tocar lá nos bens de Jó, pode tirar o que ele tem, mas uma coisa, não toque na vida dele. Não toque na vida dele. O que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo que Satanás, ele não tem todo o poder. Ele vai até onde Deus permite que ele vá. Porque Satanás não é um Deus caído. Não, de maneira nenhuma. Ele não tem esse poder todo. Satanás é um anjo caído. Deus só tem um, que é o nosso Deus. Martinho Lutero disse que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Só vai até onde Deus permite. E Satanás, ele não pode fazer tudo, não. Só até onde Deus permite. Porque nós hoje, muitas vezes a gente coloca Satanás em igualdade com Deus. É como se fosse dois deuses lutando. Não, queridos. Deus é Deus. Deus é Deus. Satanás é um anjo caído. E ali, Deus dá essa ordem a Satanás: olha, pode tocar nele, mas não toque na sua vida. E esse homem, que era o mais rico do Oriente, de repentemente vem um fogo, consome todos os seus bens,
toda a sua riqueza, todo o seu gado, todos os seus camelos, e ali ele tem um grande baque, perde toda a sua riqueza, e ali Jó, ainda triste, da noite para o dia, aquele homem mais rico do Oriente torna-se o homem mais pobre do Oriente. E nós sabemos que muitas pessoas, por muito menos do que isso, hoje têm tirado a sua própria vida, mas Jó ficou lá. E Jó, na sua tristeza, quando ele estava ali, ainda meditando no tudo que tinha perdido, chegam algumas pessoas e diz: olha Jó, veio aí algo furioso, tremendo sobre os teus filhos, e matou os teus 10 filhos. Não estou falando de 10 dias depois, 1 mês, 2 meses depois, não, foi no mesmo dia. Jó perdeu toda a sua riqueza e perdeu todos os seus filhos. E eu creio que ali Satanás estava observando e dizendo: agora eu quero ver, né? Agora eu quero ver a situação deste homem aí. A gente pode ver aqui no versículo 20. Você está com a sua Bíblia aberta? No capítulo 1, depois que ele perde tudo, perde a família, perde o dinheiro, e Satanás está ali. Agora Deus vai ver que a minha insinuação estava certa. Aí Jó se levanta no versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, as suas vestes, e raspou a sua cabeça e se lançou em terra, e chorou, murmurou, lamentou. Como é que tem na sua Bíblia? Versículo 21, e disse, Satanás estava esperando que ele ia dizer assim: esse Deus é corrosivo, eu não sei o que eu fiz, esse Deus não tem olhado para mim, não tem misericórdia, não reconhece que eu sou um homem justo, um homem piedoso, me leva meus filhos, minhas riquezas. Mas aí Jó no versículo 21 diz assim: e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E em tudo isso Jó não murmurou contra Deus, não apontou para Deus, não atribuiu falta alguma em Deus. E eu creio que ali, as primeiras insinuações de Satanás, ele ficou com o queixo caído em terra. Mas diz a Bíblia aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, Deus reúne os seus filhos. Como eu falei, a Bíblia não explica direito, mas está lá Satanás de novo nessa reunião. E Deus vai, puxa a conversa com Satanás de novo. Por onde é que tu tem andado? E ele diz: olha, eu ainda continuo com a mesma agenda. Estou lá na terra, rodeando a terra, procurando a quem possa tragar, né? Rodeando a quem possa tragar. Estou observando, estou procurando uma brecha. Estou lá na terra, na mesma agenda. Eu não mudo minha agenda não. E Deus diz assim: tu tem visto o meu servo Jó, que ainda continua sincero, que tu me provocou, mas ele continua sincero, né? Aqui no capítulo 2 que nós lemos. E Satanás vai, diz assim: é verdade, ele ama mais ao Senhor do que a família dele, ele ama mais o Senhor do que as riquezas da terra. Mas tem uma coisa, Deus, se tu tocar na saúde dele, pele por pele, osso por osso, aí tu vai ver, toca na saúde dele. Ou seja, toca nele para você ver, Deus, que o homem ama mais a ele, o seu eu, do que o Senhor. Se o Senhor tocar nele, aí você vai ver que ele vai blasfemar contra ti. E Deus diz assim: tudo bem, vai lá, toca nele, só não tira dele a vida. Meus amigos, a palavra de Deus diz que Jó começou a ficar com a pele esbranquiçada, necrosada, começa a abrir feridas na pele de Jó. A Bíblia diz que começou a sair bolhas de pus.
A palavra de Deus diz que ele ficou com a sua pele tão cheia de feridas, que era uma chaga viva. A palavra de Deus diz que as suas costelas perfuravam a pele de tão podre que estava. A Bíblia diz que ninguém suportava o hálito de Jó, ninguém suportava chegar perto dele devido à sua podridão. E Jó está lá, totalmente. A palavra de Deus diz que Jó, ele se coçava com um caco de telha. E para completar a situação, a mulher dele chega para ele e diz assim: olha para a tua situação, homem, amaldiçoa logo esse Deus e morre. E ele está lá. E Satanás também observa, porque Satanás entende que se tocar no Deus do homem, que é o seu eu, ele vai blasfemar contra Deus. Jó não blasfemou contra Deus porque perdeu a sua família nem as riquezas, mas agora ele está sem a sua saúde. E Satanás espera que ele blasfeme contra Deus. Mas no versículo 10, capítulo 2, versículo 10, está lá Jó totalmente na podridão da sua pele, e a mulher diz assim, versículo 9: e então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó, na sua doença, ele diz, versículo 10: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. É uma provação, não é não? É uma prova, queridos. Quantas vezes nós já passamos situações não idênticas a Jó, mas parecidas com ele, e muitas vezes nós blasfemamos. E Jó continua a sua provação, queridos. O negócio não termina aqui não. A palavra de Deus diz que chega 3 amigos para visitar Jó. Eram amigos ou não eram, igreja? Elifaz, né? Bildade, e o nome do outro? Zofar. A palavra de Deus diz que esses 3 amigos chegam, e eram amigos. Sabe por que eu entendo que eram verdadeiramente amigos? Porque a Bíblia diz que eles passaram 7 dias e 7 noites sem falar com Jó, só observando ali, se condoendo, porque o estado de Jó era lamentável. A Bíblia diz que eles chegaram, e quando viram a desgraça de Jó, eles não conseguiram falar nada. Passaram 7 dias, 7 noites observando, mas ali do lado. Por isso que eu digo que são amigos. Quem é hoje em dia que chega para visitar um enfermo e passa 7 dias ali sofrendo com aquele enfermo? E eles eram amigos. Agora o problema, queridos, é que eles não conseguiram compreender por que Jó estava naquele estado, e começaram a filosofar e teologar no entendimento deles. E na sua filosofia eles começaram a achar que o problema estava em Jó. E quando começaram a falar depois de 7 dias, não foi para consolar, mas foi para acusar Jó. E eles dizem: olha Jó, tu está nesse estado aí, deve ser porque tu enricou à custa das viúvas. Olha Jó, tu está nesse estado aí, é pelo teu pecado, tu deve estar cheio de pecado. E começaram a acusar Jó. Queridos, a pessoa que já perdeu os filhos, a pessoa que já perdeu os bens, a pessoa que já perdeu sua saúde, agora chegam pessoas para lhe acusar. Você pode se colocar na posição de Jó esta noite? Você pode tomar o lugar de Jó esta noite? E Jó está lá. E aqueles amigos começam a lançar perguntas. Jó, ele fica tão amargurado de alma, eu creio porque qualquer um de nós ficaríamos, depois de todo esse cenário. E ele fica tão amargurado de alma, que a Bíblia conta que Jó lança para o céu 16 porquê. Isso parece comigo e com você, amém? Quando a gente não compreende, a gente está passando uma tribulação, a gente está passando a luta, a gente começa a lançar porquês
para o céu. E Jó lançou 16 por quê? Por que eu nasci? Por que Deus permitiu sair do ventre da minha mãe para me passar isso? Por que os seios da minha mãe não murcharam e me levaram logo para a sepultura? E Jó começa a lançar 16 porquês. E tem mais, ele lança 34 queixas contra Deus. Começa a se queixar de Deus. Aí começa a se queixar de Deus. E é até compreensível, porque se a pessoa perde toda a sua riqueza, se a pessoa perde a família, se a pessoa perde agora a sua saúde, e perde também os amigos, porque os amigos agora começam a lhe acusar, qualquer um começaria a lançar porquês para o céu também, em busca de uma resposta. E o nosso problema é esse, que muitas vezes a gente quer saber o porquê que nós estamos passando determinadas situações, e a gente quer muitas vezes que Deus nos mostre. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente fica na angústia de querer saber, entender por que nós estamos passando determinada situação. Mas quando Jó lança 16 porquê para Deus, 34 queixas, Deus responde com um silêncio. Você já passou por isso? A gente começa a perguntar a Deus, interrogar, por quê? E Deus responde com um silêncio. Oh, Jesus. Às vezes, querido, o silêncio de Deus dói mais do que a aprovação que nós estamos passando. Às vezes o silêncio de Deus dói muito mais. E assim Jó, né, está nessa aprovação, esperando a resposta de Deus. Jó não tem mais nada a perder, porque já perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu o apoio até no casamento, que a mulher mandou foi ele morrer, perdeu os amigos, perdeu a saúde, e recebe o silêncio de Deus. E agora Jó se encontra literalmente no fundo do poço. E o fundo do poço é algo interessante, porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente só tem um lugar para olhar. E para onde é? Para cima. É para cima. E Jó, mesmo no meio da sua provação, ali no fundo do poço, ele olha para cima e ele solta um brado. Parece que ele compreende toda a sua situação. E ele solta um brado que está lá no livro de Jó 19, 25. E ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo em meio à sua provação, em meio à sua luta, no silêncio de Deus, sem compreender a situação, nessa experiência que ele tem, em meio à sua luta, ele se levanta e diz que sabe que Deus existe e que a qualquer momento vai interceder pela sua vida, ele vai se levantar em seu favor. Eu quero dizer para você que está aqui esta noite, talvez você não esteja compreendendo nada, talvez você não saiba porque está passando essa prova, mas eu quero te dizer esta noite, o teu Redentor vive, ele vive e vai se levantar. Aleluias! Ele vai se levantar. E Deus verdadeiramente se levanta e começa a falar com Jó. Mas quando Deus começa a falar com Jó, ele não responde nenhuma das perguntas de Jó. Ele não responde nenhuma das queixas de Jó. E em vez disso ele faz 70 perguntas retóricas para Jó. Jó esperando as respostas e Deus faz mais perguntas. Aí Deus começa a se revelar a Jó nas suas perguntas. Ei, você está aí clamando por mim? Você sabe onde é que você estava quando eu pus os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu peguei o mar com a concha da minha mão? Começa a mostrar a sua grandeza para Jó. Começa a revelar o seu caráter de grandiosidade. Deus começa a se revelar a Jó de uma maneira grandiosa.
mostrar todo o seu poder. E Jó, aqui ele começa a reconhecer e ver que Deus é grandioso. E aqui Jó entende algumas verdades que mudaram a vida de Jó e pode mudar a nossa vida esta noite, se você prestar atenção naquilo que Jó compreendeu no meio dessa prova. Abra sua Bíblia lá em Jó, no finalzinho, no capítulo 42, versículo 1. 42, versículo 1. Fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar esse texto agora. Um momentinho que eu passei demais aqui. Pronto. Amém? E quando Deus se revela para Jó, que ele não mudou a sua prova, continua na prova, continua com enfermidade, continua sem as suas riquezas, não tem família. Mas Jó agora, ele mudou a sua concepção com relação a Deus. Ele não mudou a sua situação, está na prova, mas agora ele mudou a sua concepção de quem é Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus só é Deus se estiver nos abençoando. Se a gente passar alguma prova, Deus deixa de ser Deus, e não é assim. Deus continua sendo Deus. A gente tem que ter essa concepção de Deus. E Jó aqui, capítulo 42, versículo 1 e 2, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo tu podes. Foi a primeira revelação que Jó compreendeu de Deus no meio da sua prova, é que Deus é onipotente. O que é onipotência? É que Deus, ele pode todas as coisas, queridos. Jó compreendeu isso no seu Deus. Ele descobriu que Deus é onipotente. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Hoje, os livros que mais vendem nas livrarias são os livros de autoajuda. O que é livro de autoajuda? É livro que diz que você pode tudo. Você é um pequeno Deus nesta terra. Você nasceu para nunca passar nenhuma luta. São os livros que mais vendem. É livro de autoajuda. Mas na realidade nós precisamos a ajuda do alto, né? E não um livro de autoajuda. Assim também como algumas pregações neopentecostais, né? Que dizem que se você estiver passando uma prova é porque você está em pecado. Crente não pode estar doente. Crente não pode estar sem dinheiro. Essas pregações que nós vemos aí hoje. Mas isso tudo vai contra a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que nós somos pó. E Deus sabe que nós somos pó, diz a Bíblia. A Bíblia diz que compreende a nossa natureza frágil. E nós verdadeiramente somos frágeis em várias áreas da nossa vida, principalmente na área física. Porque a nossa fragilidade, queridos, você hoje pode estar aí, tudo beleza, mas o tempo vai passar e o nosso corpo vai envelhecendo. Isso é uma fragilidade que todos nós temos. E não, você pode fazer um bocado de cirurgia plásticas, mas vai chegar um dia que não vai dar mais jeito não, viu? Eu conheço gente que já fez tanta cirurgia plástica que o sovaco já está bem aqui. De tanto estica para lá, estica para cá. Mas vai chegar um dia que não tem mais jeito não, meu amigo. É a lei da gravidade. Tudo um dia a pele vai ficar flácida, os ossos vão ficar frágeis. Por quê? Porque nós somos frágeis no físico, nas emoções. Muitas vezes nas nossas emoções nós somos frágeis. Nós somos frágeis na nossa vida espiritual. Por isso que o Espírito Santo de Deus vem para nos fortalecer. Porque se não fosse Ele, nós com certeza não nos manteríamos firmes de pé. Nós somos frágeis moralmente também. Moralmente. Eu sei que tem pessoas aqui que
São daquelas pessoas que lutam contra o pecado, mas às vezes sempre caem no mesmo pecado. Por quê? Porque nós somos frágeis, muitas vezes moralmente. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos frágeis. Os livros de autoajuda falam o contrário, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: enquanto nós somos frágeis, o nosso Deus pode todas as coisas. Não tem causa perdida para Deus, meu irmão. Não tem casamento insolúvel para Deus. Não tem enfermidade que Deus não possa tocar e curar. Não tem caráter que Deus não possa transformar. Se nós somos fracos, o nosso Deus, como descobriu Jó, pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é onipotente. Eu me lembro da história de um pai que ia passeando com a criança, e a criança perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai ficou todo sem argumento. Como é que eu vou explicar o tamanho de Deus? Mas aí na hora ia passando um avião, e ele olhou para o filho e disse: meu filho, está vendo lá o avião? Ele é grande ou é pequeno? Ele é pequeno, né, pai? Ah, tá certo, muito bem. Vamos ali no aeroporto. E quando chegaram no aeroporto, tinha um avião lá aterrissado, e ele chegou próximo ao avião e disse: meu filho, esse avião é grande ou é pequeno? Ah, esse é grande, pai, é muito grande. Pois o nosso Deus é da mesma maneira. Quanto mais longe nós estamos dele, mais pequeno ele fica para nós. Agora, se nós estivermos perto dele, ele vai se mostrar, se revelar como esse Deus grandioso, onipotente, que pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus, queridos. E Jó compreendeu isso. Mas Jó também compreendeu algo. No próprio versículo 2 do capítulo 42, diz: bem sei que tudo ele pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. A segunda coisa que Jó compreendeu é que todos os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Nenhum propósito de Deus pode ser frustrado, queridos. Se Deus tem um propósito, ele não vai ser frustrado de maneira nenhuma. Crente, nós não podemos estar acreditando, querido, em azar, sexta-feira 13. Nós não podemos estar acreditando: pastor, esse mês foi agosto, pastor, esse mês, misericórdia. É agosto, né, pastor? Pastor, mês de agosto, pastor. Isso não é para crente, meu irmão. Crente não crê. Nós não somos um pedacinho, uma garrafa plástica no mar, não, que um mar leva para todo lado, não. A palavra de Deus diz que nenhum propósito de Deus nas nossas vidas pode ser frustrado. Nós estamos na mão de Deus, nós estamos no governo de Deus, na vontade de Deus. Nada que Deus projetou para nossas vidas pode ser frustrado, de maneira nenhuma. E tem mais, você já leu Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todo o propósito de Deus há de se cumprir na nossa vida. A palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem a permissão de Deus. Deus cumpre todos os seus propósitos. Não é azar, não. Tudo tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Deixa eu acelerar, queridos. E Jó, no versículo 42, capítulo 42, versículo 3, na parte B, diz assim: quando Jó compreende todas essas coisas, que Deus pode todas as coisas, que todos os propósitos de Deus podem ser
não podem ser frustrados. Aí aqui no capítulo, no versículo 3, no versículo B, diz assim: por isso, como é aqui? Por isso falei do que não entendia. Jó, ele reconhece que no meio da prova, não sei se isso acontece com alguém aqui, mas no meio da provação, no meio da luta, ele começou a falar demais. Eu creio que aqui não acontece com ninguém aqui isso não. Quando vem a luta, a peleja, que a gente está ali na prova, e a gente fica só glorificando a Deus. Amém, igreja? É assim? Amém, né? Ninguém murmura, só glorifica a Deus, né? No meio da prova. Amém. Porque Jó aqui ele falou demais. Jó falou do que não entendia, né? Quando a gente está machucado, e Jó estava machucado aqui, porque perdeu os amigos, porque perdeu a família, porque perdeu o dinheiro, porque a mulher lhe acusava, ele estava muito ferido, estava enfermo. E quando a gente está nesse estado, a nossa tendência é querer se defender, é querer mostrar que você está certo, e começa a falar demais. E isso é um perigo, porque quando Deus se revela aqui a Jó, né, ele se surpreende com Deus. A gente começa a falar demais, queridos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente fala demais, a gente fala muita besteira, muita bobagem, e até contra Deus. A Bíblia diz, a Bíblia não, melhor dizendo, né? O sábio é aquele que reconhece que nada sabe. Isso aqui quem falou foi Sócrates, um maior filósofo, né? Ele disse: só sei que nada sei. O homem sabia de tudo, mas não sabia de nada. E às vezes a gente fica querendo nos justificar perante Deus, perante as pessoas, pela prova, pela situação, e às vezes até fala demais e o que não deve diante de Deus. E Jó reconhece isso aqui, e ele tem humildade de reconhecer na presença de Deus: olha, eu falei do que não entendia, falei do que não sabia, né? Quando ele reconhece quem é Deus, a revelação de Deus para ele, aí ele começa a reconhecer que falou bobagem, né? E ele diz mais no versículo 5 aí, já estou quase encerrando: olha, Deus, eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Ele diz assim: olha, eu falei porque eu não conhecia verdadeiramente. Agora você deve estar se perguntando aí onde você está, deve estar se perguntando: mas o Jó não era assim com Deus? Não foi Deus que disse que ele era íntegro, homem justo, homem sincero? E agora Jó está dizendo que não conhecia direito a Deus? Como é que pode isso? Não era íntimo de Deus, Jó? E agora Jó diz assim: olha, eu te conhecia, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos estão te vendo verdadeiramente. Sabe por que Jó diz isso, queridos? Porque verdadeiramente nós não conhecemos Deus na sua totalidade. Sabe qual vai ser a nossa maior aventura no céu? É que nós vamos passar lá primeiro os 1000 anos conhecendo a Deus. Depois os outros 5000 anos nós vamos passar conhecendo a Deus. E depois o resto da eternidade nós vamos passar conhecendo a Deus, porque nós nunca vamos conhecer Deus na sua integralidade, na sua totalidade, porque Deus é infinito, porque Deus pode todas as coisas, e nós nunca vamos conhecer Deus na sua infinitude. Todos os dias, como nós estivermos no céu e aqui nessa terra, nós vamos estar conhecendo um pouco mais de Deus. E Jó também não conhecia Deus na sua totalidade, né? Agora Jó está dizendo assim: olha, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está querendo dizer? Olha, Deus, agora o meu relacionamento contigo verdadeiramente é de primeira e não é de segunda. O meu relacionamento com o Senhor agora é de série B, não é de série C não. Amém? Entenderam? O que Jó quis dizer para Deus foi isso: o meu relacionamento agora contigo é de primeira. Antes eu te conhecia mais ou menos, mas agora eu te conheço de verdade. Amém? Estamos concluindo.
versículo 42, versículo 6 do capítulo 42, versículo 6 diz assim: por isso, olha outra revelação que Jó teve no meio da prova. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você sabe que essa expressão dos judeus no pó e na cinza é uma atitude que os judeus faziam de lamentação, de arrependimento. Se sentava no chão, rasgava suas roupas e ficava jogando cinza na sua cabeça, para dizer que estavam totalmente na ruína, né? E ele está dizendo aqui que ele se abomina, né? Se abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas Jó, como é que ele se abomina se ele era um homem íntegro, reto, justo, se desviava do mal? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, para nós encerrarmos. As pessoas que mais choraram pelos seus pecados na presença de Deus, estes sim são os mais piedosos, são os mais que estão na presença de Deus. Quando você vê alguém bater no peito, apontar para os céus, se autoelogiando como um super crente, esse está muito longe de Deus. Esse é um crente carnal e não espiritual. Porque quanto mais a gente está próximo de Deus, mais nós vemos que nós somos pecadores, mais nós vemos que nós somos pequeninos. Quanto mais nós estamos perto da luz, mais nós vemos as manchas que tem em nós, queridos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos que nós não somos nada e precisamos dele. Você se lembra da parábola do publicano e do fariseu? O fariseu dizendo: eu não preciso, eu sou isso, eu sou aquilo. E lá o publicano chegou: eu sou um pecador, um miserável, tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse: olha, aquele lá desceu justificado, porque ele se reconheceu que precisava de Deus. Então, Jó, ele diz aqui que se arrepende, que precisa de Deus. E é assim que nós devemos nos comportar, entendendo que cada dia nós precisamos nos arrepender na presença de Deus, reconhecer que precisamos de Deus. Nós não somos super crentes, nós precisamos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Você se lembra daquela história que eu já contei há muito tempo, não sei se eu já contei aqui, do meninozinho que estava dando trabalho ao pai dele, e o pai dele, o meninozinho brigou com o irmão, o pai mandou ele pedir perdão ao irmão, ele disse: eu não peço. Aí o pai pegou ele e disse: ah, então venha cá. Trancou ele dentro da despensa, trancou a porta, apagou a luz e o menino ficou lá no escuro. Passou uma hora, o pai abriu a porta: vai pedir perdão ao seu irmão? Vou não. Pois fica aí de novo. Passou 2 horas: vai pedir perdão ao seu irmão? Vou não. Aí quando o pai acendeu a luz, ele viu barata, viu rato, ele gritou: eu peço, me tira daqui. Isso somos nós. Porque enquanto nós estamos no escuro, nós pensamos que não tem pecado nenhum, estamos certos. Mas quando a luz de Cristo vem sobre as nossas vidas, nós vemos o quanto nós somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Amém, queridos? Aplauda Jesus mais uma vez, glorifica Ele esta noite. Muito bem, concluindo. Jó estava ferido, queridos. Jó estava magoado, era grande a prova de Jó. O seu coração estava dolorido. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele estava orando pelos seus amigos. Eu creio que em toda essa luta aqui de Jó, em toda a sua dor, né? Para ele foi muito difícil começar a orar por aqueles que estavam lhe acusando. Você passar uma prova dessa, já chegar pessoas para lhe acusar. Mas a Bíblia diz que Jó foi mudado a sua sorte, foi restaurado. Quando Deus disse para ele: olha, Jó, tá bom de você sair dessa sua defesa pessoal e ir para a arena da intercessão, começar a orar pelos aqueles que estão lhe acusando. Perdoa,
E quando ele começou a orar pelos seus acusadores, foi que Deus começou a reverter o quadro na vida de Jó. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de restituição. A Bíblia diz que ele restituiu tudo em dobro a Jó. Se Jó já tinha muito camelo, muita ovelha, ele teve o dobro depois. Se Jó, ele tinha muita riqueza, Deus deu o dobro. Tinha muita terra, Deus deu o dobro. Os filhos, a palavra de Deus diz que ele teve mais 10 filhos. Aí você deve estar se perguntando, mas não era o dobro não? Ele tinha 10, perdeu, era para ter 20. Mas é porque, querido, se morreu um carneiro, uma ovelha, morreu. Aí Deus dá o dobro, dá 2. Mas os filhos de Jó, eles não morreram, né? A Bíblia diz que eles foram levados para o Senhor, e o Senhor estava no céu. Então Deus deu mais 10, fez 20. Eles não morreram, deu o dobro. Eles estavam vivos ainda, né? Porque eram crentes. E Deus começou a restituir tudo na vida de Jó. Deu dobro para ele. Agora ele está com saúde, com riqueza, está com tudo. Agora você deve estar se perguntando aí, se coloque novamente na posição de Jó. Jó agora é o homem, se ele já era o homem mais rico do Oriente, agora cheio de dinheiro, casa, terra. E a mulher dele, aquela que quando ele estava na miséria mandou ele morrer. Se fosse um de nós, você era aquela que mandou eu morrer quando eu estava sem saúde, na miséria, quebrado. Você está aqui do meu lado agora. Mas Deus disse que ele restituiu tudo, inclusive o casamento dele, porque senão, né? E Deus restituiu tudo, até o seu casamento, né? Jó não foi despedir a sua mulher. A Bíblia diz que Jó viveu mais 140 anos para desfrutar de tudo que Deus deu em dobro para ele. Deus restaurou a sorte de Jó, queridos. Restaurou, mas não explicou nada porque que ele passou aquilo. Não explicou nada, porque o nosso Deus é um Deus de restituição e não de explicação. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós nunca vamos saber. Tem crente aí que eu conheço que tem um caderninho. Não, Deus, eu estou anotando aqui porque quando eu chegar no céu eu vou perguntar a Deus porque eu passei por isso. Eu já tenho um caderno de 12 matérias escrito que eu não entendo porque que eu estou passando por isso, né? Mas o nosso Deus é um Deus de restituição e não de explicação. Se a gente for analisar o livro de Jó, queridos, nem nós vamos entender, porque estava todo mundo errado. É ou não é? A mulher de Jó estava errada, mandou ele morrer, não confiou em Deus. Os amigos dele acusaram também tudo errado, né? Jó também errou, estava todo mundo errado. Mas o nosso Deus é assim, às vezes Deus complica para depois simplificar. Às vezes nós estamos passando coisas e nós nunca vamos compreender. Mas Deus, Ele é Deus. E Ele prometeu restaurar, Ele restaurou. Deus é soberano e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. O que eu posso compreender em toda essa luta de Jó é que Satanás quis afastar ele de Deus e, pelo contrário, o aproximou ainda mais de Deus. Satanás quis tirar o que Jó tinha e, pelo contrário, Deus multiplicou na vida de Jó. O que eu posso compreender, queridos, é que mesmo diante das provas, das lutas, das dificuldades, a gente tem que compreender que nós servimos um Deus, que Ele é Deus e Ele pode todas as coisas, e nenhum dos planos dele jamais vai ser frustrado nas nossas vidas. O que eu posso compreender por esse livro é que esse Deus a qual eu sirvo, que é o mesmo de Jó, Ele é um Deus que Ele cumpre o que Ele promete,
que eu tenho que me agarrar a Ele, embora eu não compreenda, embora eu não entenda o que eu estou passando, eu tenho que ficar firme, confiando em Deus, porque nenhum dos seus planos vão ser frustrados para mim e para a sua vida. Fique firme, não peça explicação de Deus, somente fique firme. E se você serve esse mesmo Deus que Jó, glorifica a Deus ficando em pé, exaltando o nome santo de Jesus. Glorifique a Ele esta noite. Oh Deus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, vamos orar esta noite em nome de Jesus.